leitura da Lei 9.469, que trata sobre a intervenção na União nas causas em que figurarem autores, como autores ou réus, entes da administração indireta. O advogado-geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com os dirigentes estatutários da área afetada ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transação para prevenir ou terminar litígios, inclusive judiciais. Poderão ser criadas câmaras especializadas, compostas por servidores públicos ou empregados públicos efetivos, com o objetivo de analisar e formular propostas de acordo com as transações. Regulamento disporá sobre forma e composição das câmaras, que trata para primeiro, que deverão ter como integrante pelo menos um membro efetivo da Advocacia Geral da União, ou, no caso de empresas públicas, assistente jurídico, ocupante de função equivalente. Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado, a cuja área competência estiver afetado o assunto, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da República. Nos casos de interesse dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário ou do Ministério Público, excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia expressa autorização dos dirigentes de trato caput. Na transação ou acordo celebrado diretamente pela parte ou por intermédio de procurador para extinguir ou acessar processo judicial, inclusive os casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, as partes poderão definir responsabilidade de cada um pelos pagamentos de honorário dos respectivos advogados. O advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição do crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e o não interposição de recurso, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais para a cobrança de créditos da União e das autarquias e fundações públicas federais, observado o critério de custo de administração de cobrança. Disposto neste artigo, não se aplica a dívida ativa da União e os processos em que a União seja autora, ré, assistente ou opoente, cuja representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os dirigentes máximos das empresas públicas federais poderão autorizar a não propositura das ações e a não interposição de recurso, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou desistência de recursos judiciais para a cobrança de créditos totalizados no valor igual ou inferior a R$ 10.000, em que as interessadas, essas entidades na qualidade de autores e rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas. Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado neste artigo, o disposto no caput, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do ministro de Estado ou do titular de Secretaria de Presidente da República, a cuja área de competência estiver afeta o assunto, excluindo os casos de empresa pública não dependentes, que necessitarão apenas de prévia expressa de seus dirigentes máximos.
Verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, das autarquias e das fundações públicas federais não efetivará a inscrição da dívida ativa dos créditos, não procederá ao ajuizamento, não recorrerá à desistência do recurso interposto. O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal e o Procurador-Geral do Banco Central do Brasil e os dirigentes das empresas públicas federais mencionados no caput do artigo 1 poderão autorizar, diretamente ou mediante delegação, a realização de acordos para prevenir ou terminar judicial ou extrajudicialmente litígios que envolvam valores inferiores aos fixados em regulamentos. No caso de empresas públicas federais, a delegação é restrita ao órgão colegiado formalmente constituído, composto pelo menos um dirigente estatutário. O acordo de que trata o caput poderá consistir no pagamento de débito em parcelas mensais e sucessivas até o limite máximo de 60. O valor de cada prestação mensal por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Para títulos federais acumulados mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês anterior ao do pagamento de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver efetuado. Inadimplida qualquer parcela, após 30 dias, instaura-se o processo de execução ou nele prosseguir-se-á pelo saldo. As autoridades indicadas no caput do artigo 1 poderão concordar com pedido de desistência nas ações. Nas causas que quaisquer valores que o autor renuncie expressamente o direito sobre que se funda a ação. Quando a desistência de que trata este artigo decorrer de prévio requerimento do autor dirigido à Administração Pública Federal para apreciação de pedido administrativo com os mesmos objetos da ação, esta não poderá negar o seu deferimento, exclusivamente em razão da renúncia prevista no caput deste artigo. Não havendo súmula da Advocacia Geral da União, o advogado-geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou a interposição de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica estiver sendo interativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos tribunais superiores. O termo de ajustamento de conduta para prevenir ou terminar litígios nas hipóteses que envolvam o interesse público da União, são as autarquias e fundações, firmado pela Advocacia Geral da União, deverá conter as descrições das obrigações assumidas, o prazo e o modo de cumprimento das obrigações, a forma de fiscalização de sua observância, os fundamentos de fato e de direito, a previsão de multa ou de sanção administrativa no caso de descumprimento. A Advocacia Geral da União poderá solicitar aos órgãos e entidades públicas federais manifestação sobre a viabilidade técnica, operacional e financeira das obrigações a serem assumidas em termos de ajustamento de conduta, cabendo ao Advogado-Geral da União a decisão final quanto à sua celebração. A União poderá intervir nas causas em que figurem como autoras e rés, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas federais. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja possam ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico para esclarecer questões de fatos e de direito, podendo juntar documentos e memoriais, reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer a hipóteses em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas as partes.
os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, e pelas autarquias e fundações públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e a conta do respectivo crédito. É assegurado o direito de preferência aos credores da obrigação de natureza alimentícia, obedecido entre eles a ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios. As competências previstas nessa lei aplicam-se concorrentemente àquelas específicas de legislação existente na legislação em vigor em relação às autarquias, às fundações e às empresas públicas federais não dependentes. Aplicam-se as disposições nesta lei no que couber, às ações propostas e aos recursos interpostos pelas entidades legalmente sucedidas pela União. A apresentação judicial das autarquias e fundações públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos efetivos do respectivo quadros, independe de apresentação de instrumento de mandato. Aplicam-se às autarquias e fundações públicas o disposto nos 188 e 475 do caput. Ficam convalidados os acordos ou transações em juízo para terminar litígio realizados pela União ou pelas autarquias, fundações ou empresas públicas federais não dependentes durante o período de vigência da medida provisória 449 de 2008, que estejam de acordo com o disposto nesta lei. Ficam convalidados os atos praticados com a medida provisória 1561, 97. Fim.